vereadoras, senhoras e senhores da assistência, imprensa, servidores desta casa, saudar os arquitetos, engenheiros, arquitetas, engenheiras, só tem arquitetos e engenheiros aqui hoje, masculino não tem nenhum, mas enfim, saudar todos que aqui estão, e havendo número legal de vereadores, declaro aberta a sessão ordinária número 129, do primeiro período legislativo, da segunda sessão legislativa, da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Concórdia. Solicito ao secretário que faça a leitura da ata da sessão ordinária anterior. Ata da reunião ordinária do dia 24 do mês de junho de 2014. Às 7 horas e 30 minutos do dia 24 de junho de 2014, tendo como local a Câmara Municipal de Vereadores, nessa cidade de Concórdia, estado de Santa Catarina, compareceram os vereadores para a realização da reunião ordinária da 18ª legislatura. Verificado o quórum e havendo legal de vereadores presentes, o presidente declarou aberta a reunião. Ata da reunião anterior. Lida e aprovada a ata da reunião ordinária realizada no último dia 23 do mês de junho de 2014. Matéria do expediente. Leitura das correspondências recebidas. Projetos recebidos de autoria do Poder Executivo. Projeto de Lei Complementar 10/2014. Projeto de Lei 58/2014. Projeto de Lei 59/2014. Proposições recebidas. De autoria do vereador Fábio Luiz Ferri, indicação 186 e 187/2014. De autoria do vereador Vilmar Comacete, indicação 188/2014. De autoria do vereador Evandro Pegoraro, indicação 189/2014. De autoria da vereadora Denise Justi Lopes, indicação 190/2014. Deliberação das proposições. De autoria do vereador Fábio Luiz Ferri, indicações 186 e 187/2014. Aprovadas por unanimidade de votos. De autoria do vereador Vilmar Comacete, indicação 188/2014. Em discussão, usou a palavra o autor da proposição. Em votação, foi aprovada por unanimidade de votos. De autoria do vereador Evandro Pegoraro, indicação 189/2014. Aprovada por unanimidade de votos, sem discussões. De autoria da vereadora Denise Justi Lopes, indicação 190/2014. Em discussão, usou a palavra autora da proposição. Em votação, foi aprovada por unanimidade de votos. Pequeno expediente. Houve o pronunciamento dos vereadores Arlan Gugliani, Fábio Luiz Ferri, Evandro Pegoraro, e o vereador Fábio Luiz Ferri, como líder da bancada, retornou ao pequeno expediente. Ordem do dia. Única votação de autoria da mesa diretora, projeto Decreto Legislativo 2/2014, aprovado por unanimidade de votos, sem discussão. Projeto Decreto Legislativo 3/2014, aprovado por unanimidade de votos, sem discussão. Segunda discussão e votação, de autoria do vereador Vilmar Comaceto, projeto de lei 47/2014, aprovado por unanimidade de votos, sem discussão. Primeira discussão e votação, de autoria do vereador Edilson Massoco, emenda número 1 ao projeto de lei 28/2014. Com a palavra o vereador Gilberto Romani, que concedeu vistas. Então, entrando em vistas, a emenda número 1, emenda número 2, emenda número 3, emenda número 4, emenda número 5, emenda número 6, 7 e 8, todas referentes ao projeto de lei 28/2014. De autoria do Poder Executivo, projeto de lei 28/2014. Com o pedido de vistas e suas emendas. De autoria do vereador Rogério Sena Pacheco, também o projeto de lei 38/2014, aprovado por unanimidade, sua emenda com o projeto. De autoria do Poder Executivo, projeto de lei 50/2014, aprovado por unanimidade de votos, sem discussão. Projeto de lei 51/2014, aprovado por unanimidade de votos, sem discussão. De autoria do vereador Vilmar Comaceto, projeto de lei 46/2014. Em discussão, usaram a palavra os vereadores Vilmar Comaceto e a vereadora Marilane Fiametti Tuani. Em votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Grande expediente. Houve o pronunciamento dos vereadores Edilson Massoco, Evandro Pegoraro, vereador Fábio Luiz Ferri e o vereador Evandro Pegoraro com sua parte e, posteriormente, o vereador Vilmar Comaceto. Ninguém mais desejando se pronunciar, esgotada a pauta, o presidente agradeceu a presença de todos e convocou os vereadores para a próxima reunião ordinária, no dia 25 de junho, às 7 horas e 30 minutos, nesse mesmo local, e declarou encerrada a reunião. Para constar, mandou que lavrasse a presente ata, que após lida aprovada, será assinada por quem de direito. Neste momento, quero saudar também aqui a vereadora Marilete, né, que está aqui, Margarete, desculpa, que está aqui nos prestigiando a sessão, que irá assumir
a partir do dia 7, né, nessa casa, então, e vamos ter 3 mulheres. Ah, que pena, Denise. Senão ia ficar marcado na história do município isso, hein? Mas, enfim, agradecer mais uma vez, então, a presença da vereadora. Está em discussão e votação a ata da sessão ordinária anterior. Como não há nenhum vereador que queira se manifestar, coloque em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. A ata da sessão ordinária anterior está aprovada. Solicito ao secretário que faça a leitura das correspondências dos projetos recebidos da matéria expediente. Ofício 110/2014, assinado pelo secretário de Desenvolvimento Regional, Paulo Pastore, com informações, então, referentes ao pedido de informação número 24/2014, aprovado nesta Casa Legislativa. Também ofício 237, da Secretaria Municipal de Saúde, assinado pelo seu secretário, Alessandro Vernizzi, com informações, então, referentes ao ofício encaminhado por esta Casa Legislativa. Ofício 5/2014, que vem do gabinete da presidência do Tribunal de Contas de Santa Catarina, também com informações referentes a este órgão de Santa Catarina. Ofício 40/2014, da Fundação Municipal de Cultura, assinado pelo seu superintendente Gilmar Monticelli, onde convida, então, a todos para participarem do Prêmio Leitor Assíduo 2014, evento este que acontece no próximo dia 27 de junho, às 19h30, na Câmara de Vereadores. Da mesma forma, um ofício que vem do Rotary Clube Concórdia, assinado pela sua presidente, Terezinha Alando, então, convidando para a solenidade de posse do Conselho Diretor de Gestão 2014-2015, evento que acontece no próximo dia 1º de julho, às 20 horas, no restaurante 29 de julho. Também um ofício que vem da Câmara Municipal de Vereadores de Criciúma, com a sugestão, então, de um requerimento, né, que possa ser apreciado entre todos os vereadores desta casa. Leitura de pareceres. Projeto de Lei Complementar 8/2014 do Poder Executivo, da nova redação ao artigo 11 da Lei Complementar número 668, de 11 de abril de 2014, que dispõe sobre a revisão geral anual das remunerações, o pagamento do auxílio alimentação, a concessão de abono e de cesta alimentação e fixa a tabela de vencimentos. Com seu parecer favorável da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, e também o parecer pela tramitação da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. Projeto de Lei 52/2014 do Poder Executivo autoriza a abertura de crédito suplementar e especial e da outras providências. Com parecer favorável à sua tramitação da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, e o parecer favorável da Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Projeto de Lei 54/2014 do Poder Executivo autoriza a abertura de crédito suplementar especial e da outras providências. Com parecer favorável à sua tramitação da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, e parecer favorável da Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Projeto de Lei 55/2014 do Poder Executivo autoriza a Fundação Municipal de Esportes a celebrar convênio com a Associação de Moradores da Área Urbana de Planalto. Com seu parecer favorável à tramitação da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, e parecer favorável da Comissão de Economias, Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Projeto de Decreto Legislativo 4/2014, de autoria do vereador Jaderson Miguel Prudente. Autoriza a conceder título de cidadão concordência ao senhor João Carlos Rossini. Projeto de Decreto Legislativo 5/2014, de autoria do vereador Vilmar Comaceto. Autoriza a conceder título de cidadão concordência ao senhor Milton Kleber Pereira Amador. Proposições recebidas. Pedido de informação 36/2014, de autoria do vereador Edilson Massoco. Solicita informações sobre os valores que serão investidos para a implantação da rua coberta. Pedido de informação 37/2014, de autoria do vereador Edilson Massoco. Conforme a ata número 9 da região 9
de 22 de julho de 2010, referente às obras decididas pelo Orçamento Participativo em 2010 para serem executadas em 2011, foi destinado R$ 4.000 para horas máquinas de trator de pneus na comunidade de Linha Nova Meneghetti. E conforme resposta do pedido de informação número 35/2013, a ação foi alterada para a manutenção de maquinário da Associação de Moradores de Terra Vermelha. Para maiores informações, solicita cópia da ata autorizando a substituição da aplicação do recurso e prestação de contas desse recurso, com notas fiscais dos serviços prestados e comprovantes de pagamento. Indicação 191/2014, de autoria do vereador Fábio Luiz Ferri, sugere que seja criado o Conselho Municipal de Esporte e Lazer no município de Concórdia. Indicação 192/2014, de autoria do vereador Fábio Luiz Ferri, sugere que seja atendida a reivindicação dos moradores da Rua Imaculada Conceição, do bairro Imigrantes, quanto ao pedido de 2 lombadas físicas e faixas de pedestres na referida rua, que já foram solicitadas ao Executivo Municipal. Indicação 193/2014, de autoria do vereador Vilmar Comaceto, sugere que seja feita a instalação de uma lixeira na rua José Francisco das Neves, no bairro Cinquentenário. Indicação 194/2014, de autoria do vereador Edilson Massoco, sugere que sejam feitas melhorias no asfalto da rua Marcos Bento de Souza, na altura do número 199. Indicação 195/2014, de autoria do vereador Edilson Massoco, sugere que sejam feitos reparos na iluminação pública da rua Estados Unidos, no bairro das Nações. Indicação 196/2014, de autoria do vereador Jada São Miguel Prudente, sugere que seja viabilizada a colocação de um redutor de velocidade tipo lombada física na rua Jordânia, no bairro das Nações, loteamento Santo Ângelo 3. Indicação 197/2014, de autoria do vereador Jada São Miguel Prudente, sugere que seja feita a habilitagem da rua Distrito Federal e da rua Rio Grande do Sul, localizados no bairro dos Estados, loteamento Provim. Indicação 198/2014, de autoria da vereadora Denise Justi Lopes, sugere que seja contactado com o órgão competente a fim de que sejam feitos hortas comunitárias nos bairros do município de Concórdia. Passamos para a deliberação das proposições. De autoria do vereador Edilson Massoco, pedidos de informação 36 e 37/2014. Está em discussão e votação o pedido de informação número 36, 37, de autoria do vereador Edilson Massoco. Com a palavra o proponente. Senhor presidente, demais vereadores, vereadora, cumprimento aqui a imprensa, funcionários dessa casa, nossos cumprimentos especial a todos os arquitetos que aqui se fazem presente, e também quero estender minha saudação a todas as pessoas que nos acompanham via internet. Presidente, mas eu vou tratar mais do pedido de informação número 36, no qual busco informações mais detalhadas sobre o investimento na rua coberta. Porque num primeiro momento nós tínhamos a informação que seriam recursos próprios que o município iria investir na construção dessa obra. No segundo momento, como foi informado aqui nessa tribuna por alguns vereadores da ala governista, haverá recursos do governo federal, partindo então do ministério no qual que possa realizar essa obra com recurso federal. Qual é a informação então que nós buscamos aqui nesse dia? É realmente saber qual é o valor total a ser investido nessa obra, qual é o valor que será investido pelo município de Concórdia, se haverá realmente investimento do governo federal e qual o valor, qual será a forma de pagamento e se contraído algum empréstimo para esse investimento, qual o valor e prazo de pagamento e taxas de juros que o município irá pagar, nesse caso, contraindo esse empréstimo. Isso é muito importante porque nós seguidamente somos abordados por munícipes e é de interesse da comunidade realmente saber qual é o valor exato que o município irá pagar, qual é o valor exato que nós iremos contrair de empréstimo e se realmente esse juro vem a fundos perdidos, se esse empréstimo melhor vem a juros perdidos ou se terá inclusive juros e saber a forma de pagamento e qual é o juro então que será pagado. Peço apoio aos demais vereadores na votação desse pedido de informação, de antemão já agradeço.
Continua em discussão e votação pedido de informação número 36 e 37 do autoria do vereador Edilson Massoco. Como não há nenhum vereador que queira se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Pedido de informação número 36 e 37 está aprovado. De autoria do vereador Fábio Luiz Ferri, indicações 191 e 192/2014. Está em discussão e votação as indicações 191 e 192 da autoria do vereador Fábio Luiz Ferri. Com a palavra o proponente. Senhor presidente, senhores vereadoras, senhoras vereadoras, cumprimentar aqui a vereadora Margarete, prazer recebê-la nos próximos dias, cumprimentar todos os arquitetos, engenheiros, cumprimentar o Tafarel, presidente do sindicato, doutora Anete, que hoje nos prestigia. Dizer, senhor presidente, que vem a essa tribuna para fazer uma indicação da criação do Conselho Municipal do Esportes. E falo aqui, senhor presidente, em especial também para o líder do governo, nobre colega Arlan, que somos bastante ligados ao esporte. Acho que o município de Concórdia já merece esse conselho. Temos diversos conselhos no nosso município, de educação, de saúde. E esse conselho, senhor presidente, nobre vereador Arlan, tenho certeza que ele virá discutir políticas públicas para o esporte e lazer. Nós necessitamos isso, uma vez que nós temos dificuldades hoje, pois nós temos um dos maiores campeonatos amadores de futebol do país. Me parece que esse campeonato também precisa passar por uma nova formulação, uma vez que muitas comunidades têm sofrido com a questão de pagamento de atletas, as maiores conseguem, os menores não. A questão do esporte de rendimento também, me parece que nós temos que abrir esse leque para discussão, nós termos outras opiniões. Diversos municípios, aqui eu vejo Florianópolis já tem há muito tempo, Lages, nós temos diversos conselhos, isso a lei Pelé também orienta que se tenha esses conselhos para que não só o gestor municipal possa tomar as decisões como é feito há muito tempo em nosso município, mas o conselho terá representantes da comunidade, representantes do desporto amador, profissional, que poderão balizar uma nova política pública. Então eu venho aqui fazer esse pedido. Gostaria de fazer o projeto de lei nesse sentido, mas acho, conversando com a assessoria jurídica, que teremos alguns vícios na minha iniciativa. Então, aqui faço a solicitação. Vossa Excelência, vereador Arlan, do esporte, ou somos do esporte, então, como representantes, eu acho que nós temos que avançar nessa situação. Espero que Vossa Excelência busque junto ao Executivo, com a maior brevidade possível, nós termos essa iniciativa e podermos contemplar a Concórdia com uma nova visão do esporte, seguindo os municípios maiores que vêm buscando sempre o bem-estar para o esporte e para o lazer. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão e votação as indicações 191 e 192 do autoria do vereador Fábio Luiz Ferri. Com a palavra, vereadora Laguliani. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários da casa, assessores, também na saudação às arquitetas, os engenheiros, doutora Nete também que nos acompanha, os representantes do sindicato, o Tafarel, o Tyson, a imprensa, demais pessoas, Margarete, nossa vereadora, batalhadora, importante tê-la aqui no futuro bem próximo. Mas quero, nobre vereador, lhe parabenizar pela iniciativa. Fizemos também proposição semelhante na legislatura passada e também queríamos fazer o projeto de lei, mas por orientação do nosso departamento jurídico, se sugeriu a indicação e acredito que é extremamente importante a criação do Conselho Municipal pelo debate das políticas públicas em todos os setores, como Vossa Excelência citou, com certeza tem o nosso apoio. Muitas cidades já têm feito o Conselho, já têm feito debates extremamente importantes, inclusive este vereador palestrou recentemente em uma cidade paranaense, onde construiu o seu também Conselho Municipal, e entendemos que é uma forma aí democrática de fazer toda essa discussão dos eixos temáticos, do rendimento, a participação do comunitário para desporto. Então, com certeza, é uma proposição bem-vinda e terá nosso apoio, e esperamos com certeza que Concórdia possa ter também, no futuro próximo, o Conselho para essa discussão aberta entre a sociedade. Conte com o nosso apoio. Obrigado. Continua a discussão e votação as indicações 191 e 192 de autoria do vereador Fábio Luiz Ferri. Como não há nenhum vereador que queira se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. As indicações 191 e 192 estão aprovadas.
Indicação 193/2014, de autoria do vereador Vilmar Comaceto. Está em discussão e votação a indicação 193, de autoria do vereador Vilmar Comaceto. Como não há nenhum vereador que se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. A indicação 193 está aprovada. De autoria do vereador Edilson Massoco, indicações 194 e 195/2014. Está em discussão e votação as indicações 194 e 195 da autoria do vereador Edilson Massoco. Como não há nenhum vereador que se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. As indicações 194 e 195 estão aprovadas. Indicações 196 e 197/2014, ambas de autoria do vereador Jaderson Miguel Prudente. Está em discussão e votação as indicações 196 e 197 de autoria do vereador Jaderson Miguel Prudente. Como não há nenhum vereador que se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. As indicações 196 e 197 estão aprovadas. Indicação 198/2014, de autoria da vereadora Denise Justi Lopes. Está em discussão e votação a indicação 198 da autoria da vereadora Denise Justi Lopes. Com a palavra a proponente. Quero cumprimentar o senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a imprensa, todos que nos assistem hoje, os funcionários da casa, a vereadora Margarete, que também está presente aqui hoje, vai estar presente conosco a partir do mês que vem. Então, assim, vereadores e líderes do governo, a sugestão que eu trago aqui nessa indicação é para que nos bairros tenha horta comunitária. Daí muita gente vai dizer assim, nós temos agricultura familiar. E eu respondo para vocês que se num bairro é muito bom ter um grupo de idosos para que ele se divirta, para que ele faça os seus momentos de lazer, para que ele viva mais. Se nos bairros tiverem hortas comunitárias, aonde eles também poderão ajudar a trabalhar, aonde terá o incentivo da prefeitura, nós estamos pedindo incentivo da prefeitura, aonde eles vão poder, o produto que ele colher vai ser um produto fresquinho, esse produto poderá ir para os CMEs, para as escolas e para as casas daqueles que trabalharem. Não vamos dizer que é para a casa de todo mundo, mas que tenha uma organização, que seja aqui dentro, que saia de dentro do nosso executivo, os insumos, tudo o que é preciso para essa horta comunitária. Porque na hora que chegar a hortaliça, no CMEI, na escola, a hora que ela chegar fresquinha, ela vai ter um outro sabor. Mas ela vai ter um outro sabor também porque ela foi criada, ela foi plantada pela comunidade. Tem muitos grupos de idosos, tem muitas pessoas de idade que gostariam de ter uma horta na casa, não conseguem. Por que não fazer uma horta comunitária onde todos possam trabalhar junto e onde dali saia pelo menos uma parte do que é usado nos CMEs e nas escolas? Muito obrigado. Continua a discussão e votação a indicação 198 da autoria da vereadora Denise Justi Lopes. Como não há nenhum vereador que quer se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. A indicação 198 está aprovada. Está livre a palavra do pequeno expediente. Como não há nenhum vereador que quer se manifestar, passamos para a ordem do dia. Já está incluído, né? Segunda discussão e votação, projeto de lei 38/2014 do Poder Executivo, institui a programação alusiva à comemoração dos 80 anos de emancipação político-administrativa do município, com a emenda aprovada. Está em discussão e votação projeto de lei número 38 com a emenda aditiva número 1 aprovada, vinda do Poder Executivo. Como não há nenhum vereador que quer se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Projeto de lei número 38 com a emenda está aprovado. Segunda discussão e votação, projeto de lei 50/2014 do Poder Executivo, autoriza a abertura de crédito suplementar. Está em discussão e votação projeto de lei número 50 da autoria do Poder Executivo. Como não há nenhum vereador que quer se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão.
Projeto de lei número 50 está aprovado. Segunda discussão e votação, projeto de lei 51/2014, do Poder Executivo, autoriza o município a celebrar convênio com a Associação de Serviços Sociais Voluntários de Concórdia, Bombeiros Voluntários. Está em discussão e votação projeto de lei número 51, da autoria do Poder Executivo. Como não há nenhum vereador que queira se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Projeto de lei número 51 está aprovado. Segunda discussão e votação, projeto de lei 46/2014, de autoria do vereador Vilmar Comaceto, institui a Semana Municipal da Família no município de Concórdia. Está em discussão e votação projeto de lei número 46, de autoria do vereador Vilmar Comaceto. Como não há nenhum vereador que queira se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Projeto de lei número 46 está aprovado. Conforme acordo entre líderes de bancada, primeira discussão e votação, projeto de lei complementar 8/2014, do Poder Executivo, da nova redação ao artigo 11 da Lei Complementar número 668, de 11 de abril de 2014, que dispõe sobre a revisão geral anual das remunerações, o pagamento do auxílio alimentação, a concessão de abono e da cesta alimentação e fixa a tabela de vencimentos, juntamente com o parecer da Comissão de Constituição aqui aprovado. Está em discussão e votação projeto de lei complementar número 8, de autoria do Poder Executivo. Com a palavra, o vereador Edilson Massoco. Senhor presidente, demais vereadores, pessoas aqui já citadas, cumprimento também a presença do nosso assessor jurídico, Betinho, cumprimento ao nosso suplente vereador e vereadora, que aqui nos dias está presente entre nós, então a Margarete. Também quero cumprimentar os engenheiros e pedir desculpa pelo esquecimento no meu pronunciamento anterior. Cumprimento o presidente do sindicato, Tais e as demais pessoas aqui presentes já nominadas. Mas, presidente, tratando-se da Lei 4.950, de instituir de 22 de abril de 1966, em seu artigo 1º, o salário mínimo dos diplomados pelos cursos regulares superiores, mantido pelas escolas de engenharia de química, de arquitetura, de agronomia e de veterinária, é fixado a presente lei. Cito isso porque o projeto que está em votação não contempla todas as categorias com profissão regulamentada. Nesse caso, na mesma lei 4.950, está incluso, como eu frisei, os veterinários. Sabemos que há uma emenda à lei orgânica tramitando aqui nesta casa, proposta pelo Legislativo, com autoria do nosso vereador Comaceto, mas isso, no meu entendimento, não é o suficiente. Qual a garantia que vou ter que vai vir um novo projeto, partindo do Executivo, contemplando todas as categorias que possuem piso nacional e futuras categorias que vierem a ter piso nacional ou profissão regulamentada? Tem a emenda à lei orgânica a ser aprovada nessa casa. Concordo. Mas, mesmo assim, precisa de um projeto partindo do Executivo para que as demais categorias que já possuem profissão regulamentada tenham o mesmo direito. Há dúvidas. Será que o prefeito vai enviar novos projetos, atendendo categorias já contempladas? Cito aqui os veterinários, que inclusive estão inclusos na mesma lei 4.950, como eu frisei logo no início do seu parágrafo, no seu artigo 1º. E se fosse de vontade realmente do prefeito, certamente os veterinários já teriam sido inclusos no mesmo projeto para que nós pudéssemos estar votando aqui no dia de hoje. Deixo claro, sou totalmente favorável aos reajustes aos socorristas, aos engenheiros, arquitetos, bem como todas as categorias. Mas como legislador, preciso legislar para todos, tratando de forma igualitária. Como explicar, já posterior à votação, para os veterinários que possuem direitos iguais aos arquitetos e aos engenheiros,
mas que eles terão que aguardar um novo projeto partindo do Executivo. E ser aprovado aqui nesta casa, qual a garantia que os mesmos vão ter? Se os direitos são os mesmos. Se a lei prevê que realmente os direitos são os mesmos. Tudo bem, há uma emenda tramitando essa casa, mas só a emenda não é suficiente. Tudo bem, o prefeito tem que cumprir a lei, se ela realmente estiver incluso e a emenda for aprovada aqui nessa casa. Temos esse detalhe ainda. Sabemos que a emenda ela foi elaborada por todos os vereadores, mas até então não pode dizer se ela vai ser aprovada ou não. Entendo a pressa, que precisa ser votado esse projeto, presidente, mas sugiro, líder do governo, se possível, dentro da legalidade, que não seja votado esse projeto no dia de hoje, e que o mesmo possa voltar para o Executivo, e aí sim, o Executivo elaborar um projeto que contemple todas as categorias que têm o mesmo direito e que possamos tratar com igualdade, e isso pode ser feito de forma rápida. Não tem por que criar burocracia e demorar. Que o projeto, se puder, ali do governo, votar para o Executivo e já incluir principalmente os veterinários, que estão inclusos na mesma lei 4.950, porque caso contrário, nós sairemos dessa casa hoje contemplando os arquitetos e engenheiros que estão aqui, mas ao mesmo tempo não contemplamos as demais categorias. Era isso, senhor presidente. Gostaria que fosse analisado, avaliado pelo líder do governo, da possibilidade ou não e da legalidade. Obrigado. Continua em discussão e votação o projeto de lei complementar número 8, com a proposição, inclusive, do vereador Edilson Massoco. Com a palavra, vereadora Laguliano. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários da casa, pessoas aqui já mencionadas, profissionais da arquitetura, da engenharia e demais imprensa. Mas, senhor presidente, começo utilizando a minha fala em questão de estarmos na política e creio que o bem mais precioso é a palavra. Né? Nesse sentido, a questão dos nobres veterinários, com certeza, colega vereador Massoco, entendemos, a lei com certeza está aqui, o prefeito já demonstrou essa positividade em remeter a esta Casa Legislativa também a questão dos veterinários. Por que ela veio tão somente com os arquitetos e engenheiros? Como muito bem debatemos já isso há muito tempo, inclusive elas estão aqui já por longa data nos acompanhando, né? É uma luta exclusivamente de classes, é uma bandeira que elas defenderam, fizeram esses encaminhamentos junto ao Executivo Municipal e esse projeto veio desta casa. E o que mais me surpreende é que ontem tivemos uma importante reunião de lideranças, onde foi a oportunidade de estarmos ouvindo, né, as arquitetas, os engenheiros, a área sindical também, muito bem representada, o nosso judiciário, aliás, a assessoria jurídica desta casa, enfim, houve todos os encaminhamentos ontem, acredito que estavam 90% dos vereadores, houve o encaminhamento que esse projeto pudesse ser votado hoje, acertado entre todas as bancadas, com o aval da nossa assessoria jurídica e da presidência da casa. Então entendemos que esse projeto tem que ir em votação sim hoje, em respeito às servidoras que estão aqui já por muito tempo nessa luta. Volto a lhe dizer, compreendo a sua colocação e vou me comprometer, porque para mim a palavra é uma questão séria, e quando eu dou a palavra aqui, e o prefeito já deu a palavra da questão dos veterinários, isso vai ser também encaminhado a esta casa, até porque a lei que a Vossa Excelência citou exatamente compreende eles também, mas por uma questão de respeito a todos esses profissionais da arquitetura e da engenharia, que desenvolvem um brilhante trabalho no Executivo, assim como todas as áreas, né, por estarem acompanhando aqui e pelo acordo que foi decidido ontem, né, aprovado, e todos estavam aqui e constataram isso, eu peço que esse projeto possa ser votado hoje. Obrigado. Continua em votação e discussão o projeto de lei complementar, bem como com a proposição feita pelo vereador Edilson Massoco. Com a palavra, o vereador Fábio Luiz Ferri. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, demais pessoas já nominadas, mas até a título de acalmarmos os ânimos, né,
uma quarta chuvosa, né, cedo, sessão, mas é que realmente nós ontem nos propusemos a votar o projeto. Isso também não significa que no decorrer do dia não tivemos questionamentos, mas não estamos nos opondo a votar o projeto também, vereador Arlan. Confiamos na vossa palavra, na palavra de todos os vereadores da base do governo. Claro que o vereador Massoco tem toda a razão, porque eu já havia me pronunciado aqui, quando a lei federal fala que os veterinários também deveriam estar inclusos, ele tem toda a razão. Quando é uma luta de classe, compreendo Vossa Excelência, mas a luta de classe ela é importante, mas se existir uma lei federal, acho que naquele momento também o prefeito analisando poderia. O que nós temos que frisar é que esse projeto ele começou errado desde o projeto número 7. Ele veio errado e está acabando não totalmente certo. Nós estamos remendando uma situação que nós temos que deixar aqui gravado e claro. Aqui quero contribuir, que recebi também cumprimentar aqui o Tyson, do sindicato, e eu recebi do presidente Tafarel, que também, senhor presidente, líder do governo, nós já temos que pensar numa categoria que é muito sacrificada, que foi agora, através da Lei 12.994, de 17 de julho de 2014, foi sancionada pela presidente, que institui o piso salarial profissional dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. Essa é também uma luta, né, Tafarel, de pessoas humildes, pessoas que necessitam. Então, agora, recentemente, me parece que já está agora em vigor, já foi sancionada. Precisamos rapidamente colocar que são pessoas muito humildes, volto aqui a frisar, ganham pouco, trabalham num sistema difícil, né, chuva, sol. Então, aqui é mais uma questão, mais uma categoria que precisa ser inclusa. Agora, dizer aqui que nós vamos votar o projeto, se Vossa Excelência entender que não tem como fazer essa inclusão, a bancada do PMDB, ontem nós, dizer aos arquitetos, engenheiros, que nós conseguimos tirar todas as dúvidas. No decorrer do dia nós tivemos a questão dos veterinários que debatemos, mas que ontem nós realmente conseguimos compreender a categoria, a luta delas, e se não fizemos mais nenhum questionamento na reunião, até do qual eu fui o propositor, é porque nós saímos satisfeitos de todas as colocações, tanto do nosso departamento jurídico, quanto das arquitetos e engenheiros. Então, essa é uma proposição, acho válida, do vereador Massoco, dizer daqui das agentes, né, que precisamos incluir, quer dizer, o prefeito, se for aprovado nessa casa essa lei, ele tem, sim, vereador Arlan, responsabilidade. Essas nossas sessões, eu tenho certeza, estão gravadas, né, estarão para a posteridade aqui, então nós sabemos da responsabilidade, ele terá que cumprir o quanto mais rapidamente isso, melhor. Então deixamos aqui essa nossa proposição e senão nós estamos preparados, sim, a bancada do PMDB para votar com muita serenidade, muita calma. Discutimos em bancada, não temos problema algum em poder contribuir, por isso que fomos eleitos. Então não, nosso voto sempre é um voto tranquilo, saímos daqui com a consciência sempre limpa. Muito obrigado. Continua em discussão e votação o projeto de lei complementar número 8. Eu não sei se o vereador Edilson Massoco continua com a proposição. Retira a proposição de postergar a votação? Então tá, então nós voltamos ao início, então. Nós então estamos discutindo e votando o projeto de lei complementar número 8. Mais algum vereador queira se manifestar sobre o projeto? Com a palavra, vereador Mauro Mendes. Presidente, demais vereadores, vereadoras, arquitetas, engenheiros, enfim, pessoas que compõem a nossa plateia aí. Primeiramente, algumas questões aqui é importante a gente deixar claro aqui para que não fique nenhuma dúvida, se é que é possível não haver dúvidas, né? O projeto veio de uma forma um pouco atravessada dos engenheiros e também dos motoristas de ambulância. Quando o motorista de ambulância ganha 1.100 e poucos, vai para 1.400, eu acho um absurdo. Poderia ser bem mais. Poderia ser mais porque o motorista de ambulância, tecnicamente e logicamente, é um primeiro socorrista também. Até porque tem noções básicas de procedimento. Quantas vezes a vida do elemento está na mão desses senhores? Que depende dele acelerar ou não acelerar a sua habilidade no volante. E já imaginou uma pessoa dessa sem entusiasmo?
Então, sob o meu ponto de vista, o que os engenheiros discutem, e ora haja essa discrepância de análise política no processo, eu penso que nós poderíamos dar bem mais também para os motoristas de ambulância. Para que 1.400 só? Eu particularmente acredito que poderia ser aumentado o volume desse resultado financeiro aí, até pela importância desse trabalho. Porque motorista de ambulância, às vezes, age tanto quanto um médico, até pelo convívio, pelo conhecimento e, acima de tudo, pelo comprometimento com a vida. Então, embora fica aí meio atravessado em função que veio um projeto junto com uma classe tão distinta. Mas, por outro lado, vamos ponderar sobre os engenheiros. Aqui, quando é para se discutir uma classe de pessoas que se julga menos privilegiada, isso aqui ferve. Agora, porque são poucas as pessoas envolvidas nesse processo, eu não vejo movimentação nenhuma. Será que a política discrimina também classes? Não é isso que está acontecendo? Porque são 17 engenheiros? Será que daí nós temos que abandoná-los? Temos que virar as costas e só depender ou defender causas onde a pressão é sempre maior? Esses senhores aqui dilapidaram o patrimônio e grande parte da vida para ter o diploma. Será que a política não tem coragem também de delinear sobre a importância desses elementos? Para que quando é para as classes menos favorecidas isso aqui pega fogo? Seria um teatro? Seria uma forma de provar gesto de gentilezas onde não há? Então eu particularmente fico imaginando o que passa na cabeça desses engenheiros, esses profissionais aí, que gastaram a vida, uma parte da vida, dilapidaram seu patrimônio para ter uma formação, ter uma possibilidade de ganho melhor, e nós aqui discutindo um piso que é legal, que é constitucional. Então eu fico um pouco impressionado, às vezes, dos caminhos que a política se processa, mas eu deixo bem claro aqui que, enquanto eu estiver aqui, os direitos de vocês serão preservados. Até por uma simples lógica. Quando a gente incursiona na política, nós não podemos defender uma classe só. Quando o Massoco coloca que haverá outras classes reivindicando, é hora do sindicato agir também. Então que o sindicato defenda com o mesmo empenho e dedicação que teve nos primeiros embates aqui. Ou será que quem tem diploma tem que ser ignorado? É a elite, aquela concepção política elitizada de que são pessoas já privilegiadas pelo processo. Aí nós ficamos discutindo faculdade aqui. Aí derramamos sangue para vir uma faculdade, para melhorar o ensino, para qualificar o cidadão. E aí quando o cidadão tem um diploma, nós não temos coragem de conceder-lhe o que é um direito, que é constitucional. O caminho mais próximo da justiça é a Constituição. Talvez não equilibre, mas é a única forma que temos de manter um relativo equilíbrio. Então, se outras classes se sentirem prejudicadas, que o sindicato haja com todo o rigor que agiu nos primeiros embates, para defender todas as classes, não só aquelas supostamente menos assistidas, porque aquela, dentro do contexto que ela está inserida, ela já tem uma teia de proteção. Mas como legislador, nós temos que olhar sobre todo o processo. Não adianta nós vir aqui discriminar, mas engenheiro ganha bem nada. Eu, pelo que eu conheço do processo, e a gente tenta se informar por fora também, os engenheiros são muito mal pagos aqui em Concórdia. Eu, particularmente, se tivesse um diploma, não trabalharia de engenheiro. Ia buscar uma outra opção, porque, com certeza, com esse nível de qualificação, abriria esse precedente para outras conquistas. Então, se alguma classe se sentir lesada pela ação das minhas convicções, acredito que o sindicato está aí para isso, para defender todas as classes e ter uma logística em acordo com as necessidades de cada grupo. Porque se nós ficar aqui só defendendo os mais fracos e oprimidos, nós estaremos utilizando de uma política ignorante e inconsequente. Porque a sociedade não é composta só de pessoas menos assistidas, é composta também por pessoas que elencam, que projetam, que edificam e que colaboram também com o desenvolvimento da nossa comunidade. Então não tenho preconceito nenhum em votar a favor do projeto, embora acredito que não precisava ter vindo junto, poderia ter vindo no primeiro junto também,
Mas aí eu não sei aonde houve a falha, eu não sei em qual contexto houve a falha aí que chegou dessa forma aqui, gerando esse imbróglio, essa incerteza, porque acaba gerando um conflito também aqui entre o Legislativo. Mas estamos aqui para definir os caminhos de concórdia. Então, baseada nesse princípio, eu sou a favor do projeto, embora acredite que os motoristas de ambulância poderiam ganhar muito mais. Até pela importância do trabalho desses senhores. Porque às vezes se ele perde 1 minuto no trânsito, ou pela pouca habilidade, ou pelo pouco entusiasmo de trabalhar, podemos perder uma vida lá na frente. Então nós temos que dar entusiasmo para as pessoas, né? E eu não sei se eu seria motorista de ambulância para ganhar 1.400 conto por mês, sinceramente. Trabalhar com o trágico, com o lado mais difícil, com o psicológico abalado, com o drama humano, pelas deficiências, às vezes, das circunstâncias que coloca o elemento numa situação deplorável. Então, mas como é o caminho mais próximo de uma relativa justiça, porque a justiça é uma busca constante, eu não quero que ninguém seja verdadeiro aqui, ninguém seja falso também. Mas que se busque, no mínimo, um equilíbrio para justificar a nossa posição de legislador aqui em Concórdia. Vossa Excelência, seu tempo já... lhe dou mais 20 segundos. Bem, obrigado pela gentileza. Então eu espero que vocês compreendam a mecânica da minha concepção política, mas tudo que eu puder fazer para, no mínimo, honrar e respeitar o diploma que foi conquistado com sacrifício, em qualquer circunstância, todos os trabalhadores... Contem comigo, porque eu estou aqui, sim, para estar do lado de vocês. Obrigado. Dando continuidade à votação e discussão do projeto de lei complementar, passa a palavra ao vereador Vilmar Comaceto. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, assessores, servidores desta casa, nossa colega suplente vereadora Margarete também, Tafarel, que representa aqui o Sindicato de Servidores Municipais, colegas engenheiros, arquitetas, servidores municipais também, a quem nos assiste pela internet, nossa saudação. Ao se tratar de remuneração, disse que é primeiro preciso ver que o objetivo de melhorar a remuneração não pode mais ser visto como objetivo, mas sim como uma consequência. Dignidade, segurança, realização profissional, perspectivas de progressão na carreira, hoje são condições consideradas fundamentais sob o ponto de vista da valorização profissional. Então, quando se fala em reconhecimento profissional, é porque se reconhece que o trabalho daquele profissional é diferenciado e tem o princípio da essencialidade. É um trabalho essencial pela responsabilidade que tem, no sentido até de preservar vidas e patrimônios. Sem querer aqui desmerecer outras categorias que também merecem o nosso respeito e também devem lutar pelas suas reivindicações. A votação desse projeto que hoje estamos aqui discutindo e que esperamos seja aprovado, trata de uma remuneração de uma categoria profissional cuja luta não é de hoje. Aqui já foi discutido de que o embasamento moral pela aprovação e por essa reivindicação do salário mínimo profissional, que não é piso salarial, tem diferença, data já de antes de 66, que foi aprovada ainda em 1966. Através de duas leis, uma que concede o salário mínimo profissional e, nesse mesmo ano, uma outra lei que determina, bom, se você merece esse salário é porque você tem atribuições. E existe, então, uma outra lei, a 5.194, que determina as atribuições desses profissionais que conquistaram, nesse período, esse salário mínimo profissional. E, na época, a justificativa era de que o Brasil estava em processo de desenvolvimento, de industrialização, e que precisava de profissionais com capacidade necessária para assumir grandes compromissos, de grandes obras, de grandes serviços, e que mereciam ter uma remuneração compensadora que os motivassem a estudar.
que os motivassem não só a ser graduados, mas pós-graduados também, fruto da essencialidade do serviço e da necessidade do país na época. E o que a gente vê é que essa máxima ainda hoje permanece. Tanto é que nós estamos aqui brigando, reivindicando uma universidade federal das engenharias, estamos reivindicando aqui um curso de agronomia no Instituto Federal Catarinense, porque a nossa região e o Brasil ainda carece de muitas categorias profissionais, mais médicos, pessoas ligadas à educação, como também profissionais ligados à engenharia. Existem números que, se verdadeiros ou não, não sei, mas de que precisamos milhares de engenheiros ainda nesse país, fruto do desenvolvimento da nossa economia e que exigem investimentos e que exigem profissionais para se fazer projetos, para fazer fiscalização e ser responsável por essas obras, como eu coloquei antes. Por isso, da continuidade dessa luta, né, e do desejo dessas profissionais e desses profissionais, como o presidente disse, só tem mulher aqui que representa os engenheiros e arquitetos, mas sabemos que tem agrônomos e tem engenheiros também, e tem arquitetos também que têm essa mesma reivindicação e que por algum motivo não estão aqui hoje. Por isso, da continuidade dessa luta desses profissionais para se garantir também no serviço público o salário mínimo profissional. Além disso, seria também uma forma de, garantindo esse salário mínimo profissional no serviço público, de evitar a migração de profissionais com competência para a iniciativa privada. Porque o poder público também tem que garantir profissionais qualificados. E uma forma de garantir a permanência desses profissionais capacitados é garantir uma remuneração que seja condizente com a sua formação e com a sua responsabilidade e com a sua essencialidade. Razão pela qual, da nossa defesa, então, pela aprovação desse projeto, e de forma alguma esse nosso posicionamento não tem o objetivo aqui de desmerecer aquelas categorias que ainda não têm o seu salário mínimo profissional reconhecido, mas que isso sirva de motivação para que essas categorias busquem o seu aperfeiçoamento, a sua qualificação profissional dentro das possibilidades, e se não podem, que seus filhos tenham essa oportunidade e que tenham essa garantia por essa aprovação. Para encerrar, senhor presidente, para não me esgotar no tempo aqui, quero aqui então reconhecer primeiro o papel desta Câmara de Vereadores, desta casa, no sentido de discutir o projeto, aprofundar, tirar dúvidas, como foi a reunião de ontem, mas, acima de tudo, de melhorar um projeto que veio do Executivo com muitas falhas. Eu acho que o Legislativo marca um ponto positivo, senhor presidente, e novos colegas nessa questão, porque está cumprindo com o seu papel maior, né, que é de fiscalizar o Executivo, mas também melhorar e apresentar projetos para a sociedade, e que aqui nos procura para isso. Enaltecer aqui também a postura do sindicato, que embora não tenha sido o ator principal nesse caso específico, mas que de imediato aprovou a reivindicação, porque é o papel do sindicato, brigar por qualquer que seja o ganho salarial da sua categoria. Então, parabéns também ao sindicato, e enaltecer também o espaço que foi criado nesse dissídio coletivo de negociações intermediárias para promover a correção de alguma distorção que tem das outras categorias, e que certamente essa Câmara vai reconhecer, se vier para essa casa, essa questão. Parabenizar também a medida acertada aqui do Poder Executivo de reconhecer isso, razão pela qual, apesar da imperfeição, mandou o projeto para essa casa. E, por fim, e não menos importante, também parabenizar a categoria de engenheiros e arquitetos que foram à luta. E essa vitória certamente é de vocês. E o resultado disso, na verdade, é a correção de uma distorção interna entre a própria categoria. Eu acho que isso certamente foi um dos primeiros objetivos, né? E que isso realmente sirva como reconhecimento, né, profissional, por isso do nosso voto favorável pela aprovação desse projeto. Obrigado, senhor presidente. Dando continuidade, então, à discussão e votação do projeto de lei complementar número 8, passamos a palavra ao vereador Evandro Pegoraro. Senhor presidente, demais vereadores, vereadoras, também cumprimentar de forma especial aqui os engenheiros, arquitetas, engenheiras,
que estão mais engenheiras e arquitetas, né, que engenheiros e arquitetos. Também aqui a nossa suplente de vereadora Margarete, que agora em julho estará assumindo essa casa legislativa. O presidente do Sindicato dos Servidores Públicos, o Tafarel, juntamente com o Tyson, que nos acompanham. Mas é importante fazer esse debate desse importante projeto que está na casa já há algum tempo, uns 2 meses praticamente. Então, acho que é importante, a Câmara cumpre aqui seu papel, como mencionado pelo Comaceto, e em nome aqui do líder do governo, que já se manifestou e não pode retornar nessa matéria, agradecer a sensibilidade aqui da bancada do PMDB, da bancada de oposição, em estar votando hoje. Então, em nome do líder do governo, em nosso nome também, agradecer pela sensibilidade. É importante o debate que ocorreu, também aqui o pronunciamento do Tomassoco, depois do Ferri, mas acho que a gente constrói. Aqui está se dando uma demonstração de que há debate, há pronunciamentos, a participação dos vereadores. Então, em nome aqui do governo, sempre atuante e prestativo, que é o nosso companheiro Arlano, agradecemos por essa atitude nobre que tiveram. Mas falando aqui da questão do projeto, sempre lembrar que se há avanços, já é importante. Citar que nós já tivemos avanços no plano de cargos e salários, na questão da redução de jornada também, que votamos no outro mandato, enfim, e vem se avançando. Esse projeto, falando de categorias, é sempre uma luta da entidade sindical, que é importante estar fazendo as melhorias das condições de trabalho, de vida dos trabalhadores, da remuneração, das condições e assim por diante. Falando especificamente do serviço público, há várias categorias, que não vamos citar aqui para não discriminar ninguém também, mas todas são importantes no leque do serviço público. Mas hoje, em específico, se tratando do que o projeto vem tratar hoje, que é a questão da engenharia, sabemos, como também colocou aqui nosso companheiro Comaceto, da importância hoje, na questão de mercado, inclusive, que existe, de você ter bons profissionais na área da engenharia. E nós temos bons profissionais hoje aqui no nosso governo municipal, na área de engenharia e arquitetura, que isso é fundamental para um governo planejado, que está planejando várias ações no Avança Concórdia, várias obras, que se precisa acessar recursos do governo estadual, governo federal, através de projetos. Então, ter uma equipe técnica motivada, com seus direitos, enfim, com o seu piso base, tendo uma segurança, isso é importante. Para não ir buscar na iniciativa privada, muitas vezes, contratar projetos que custa muito mais caro. Você hoje contratar um projeto de um CEMEI, um projeto de um PSF, enfim, ele é muito mais oneroso do que você manter uma equipe técnica de confiança dentro da própria ente da Prefeitura Municipal. Então, acho que isso também tem que se ressaltar, que a importância que tem para um governo municipal, para o município, não digo para o governo, para quem seja governo daqui a 10, 15 anos, enfim, vai ter aí um corpo técnico especializado, com carreira, e também, então isso é muito importante. Então, dizer dos avanços que tivemos nos últimos anos no serviço público, destacar aqui a participação sempre do sindicato também, que sempre tem lutado também pelas categorias, isso é importante. E nós temos aqui agradecer os apoios que tivemos aqui das associações dos engenheiros civis que se manifestaram e mandaram para essa Câmara, apoiando o projeto, o Conselho Regional de Engenharia, o Sindicato dos Engenheiros Agrônomos de Santa Catarina, presidente da Agrocom, enfim, da UNOESC, da FAC. Então foram várias entidades que se manifestaram apoio a esse projeto, e também destacar aqui a participação da Câmara, que foi importante, de vocês também, engenheiros e arquitetos. Enfim, eu acho que se deu aqui uma demonstração da democracia do sindicato, enfim, de todos que estão imbuídos nesse contexto. E lembrar aqui da questão, então, pendente dos veterinários, que há um compromisso, eu acho que isso é importante, do avanço, que vamos avançando. O importante é que vamos
ganhando sempre corpo, sempre vamos avançando nesse processo, um passo por dia nós vamos chegando lá no objetivo final. E existe também a pendência dos técnicos esportivos, também existe esse compromisso que é muito importante também. Muito obrigado, senhor presidente, e agradecemos a todos por esse encaminhamento. Continue a discussão e votação, projeto de lei complementar número 8. Com a palavra o vereador Leocir Zanella. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, cumprimentar aqui também o Feijó, que representa a imprensa aqui também, em especial aqui a Margarete, né, que já foi vereadora, tem a experiência de vários mandatos, mas que vai estrear aqui em Concórdia, né, como vereadora aqui na nossa Câmara. As engenheiras, arquitetas, engenheiros, profissionais da área, nosso reconhecimento e nosso respeito pela profissão aí que vocês escolheram. Mas também queria fazer algumas considerações a respeito desse projeto. Eu acho que buscar o melhor bem-estar para cada família, eu acho que é a obrigação de cada profissional. Ser engenheiro foi uma questão de opção, né? Não foi... Acho que cada um tem a liberdade de buscar a sua profissão e escolher aquilo que é melhor. Ser motorista, quem sabe, não foi por uma obrigação, mas sim por uma opção. Então, todos os profissionais, eles têm a opção de escolher aquilo que é melhor para si. Qual é a melhor profissão? Aquela que eu gosto de fazer. Aquela que eu me sinto bem, que eu vou passar o dia cumprindo com a minha obrigação. Vou passar o dia fazendo aquilo que eu mais gosto de fazer. Então, com certeza, essa é a melhor profissão. Não importa se é motorista, se é engenheiro, se é braçal, ou se é a merendeira, ou se é a servidora. Enfim, o município é um serviço público, ele não deixa de ser um time de futebol que joga com cada posição dentro do seu trabalho, dentro da sua função. Uns é marcar golo, outros é defender. E dentro da administração pública, todos têm que trabalhar em conjunto, formam um grande time, né? E vocês fazem parte de uma área tão importante do nosso município. Com certeza, os prefeitos que por aí passaram deixaram para vocês um grande legado, né? Para todos os profissionais do serviço público. Porque eu tenho acompanhado aqui, já é do meu tempo como vereador, que não tinha discussão com o sindicato, que não existia plano de carreira, que se discutia muito que um operador de máquina ganhava um pouquinho mais que um salário mínimo, né? E que a responsabilidade era grande porque tinha um equipamento de R$500 mil na mão, hoje já é muito mais, né? E que houve o reconhecimento de um plano de carreira, que é onde a pessoa ingressa no serviço público, mas ela tem uma perspectiva lá no final, né? Então eu creio que esses governos que por aí passaram estão deixando aos profissionais aí que prestam o seu trabalho no serviço público, que obtiveram a opção de ingressar no serviço público e com muita responsabilidade, cumprindo com o seu papel, com a sua função dentro da profissão que escolheu, e dando conta do recado. Eu sei que o trabalho de vocês é tão importante quanto outros, mas que vocês, para nós buscar o dinheiro lá em Brasília, no Estado, para ganhar recursos, tem que ter os projetos. Não é só ter um político lá em cima que vai repassar o recurso. Sem o projeto não vem dinheiro. Então, eu acho que vocês estão de parabéns, tem que buscar o que é de direito de vocês. E a nossa obrigação aqui, nós estamos aqui escolhidos pela população para estar aqui para legislar em favor de todos, mas também em favor de vocês, que vocês foram buscar esse reconhecimento do trabalho e da profissão de vocês. Então, nós estamos favoráveis ao projeto, né? E parabenizar vocês pela luta, da forma que vocês foram buscar os direitos de vocês. E os que demais, que alguns que têm direito, que façam o mesmo que vocês fizeram. Muito obrigado. Dando continuidade à discussão e votação do projeto de lei complementar número 8, passamos a palavra ao vereador Fábio Ferreira, que pediu por ser líder da bancada.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, demais pessoas denominadas, quero aqui primeiramente, em nome da bancada, como líder, primeiro dar os parabéns ao vereador Evandro, o vereador Arlan, pelo pronunciamento, pela maturidade no pronunciamento. Mas não tenho o dom da oratória, como muitos, mas quero dizer aqui que entendo um pouco do processo político, pelo tempo que estou nele, já dizer que essa discussão que nós estamos fazendo aqui hoje, ela não é por diploma, até porque eu defenderia porque tenho diploma, com orgulho. E da categoria talvez mais massacrada que são os professores. Minha esposa é mestre, eu sou graduado, então não é por diploma, e sim por legalidade. As pessoas que se envolvem no dia a dia do processo acabam tendo conhecimento do que está acontecendo e acabam se pronunciando de uma forma coerente. Inclusive antecipando o voto. Nossa bancada não votou. Nós fizemos uma proposição, quem conhece o processo político sabe que isso é natural. Talvez os que não conheçam ainda bem o processo político não conheçam e não sabem que isso é uma questão natural. Mas não proferimos o nosso voto. Eu não vou vir aqui defender novamente a categoria dos engenheiros, dos arquitetos, dos socorristas, né? Porque é mais que natural nós queremos que as pessoas ganhem bem. É mais que natural. Trabalham com recursos imensos. Isso não era, nós estávamos tratando de questão de legalidade. Mas parece que em certos momentos nós nos pronunciamos nesta tribuna de uma forma já de fazer uma defesa antecipada, preocupado com o voto dos outros. Então aqui deixar minha ponderação quanto a essa situação. Não sou um orador nato, mas também não posso aqui deixar minha bancada, nossos vereadores, que não ainda proferiram o seu voto, passarem por pessoas que já estão contra tudo e contra todos. Agora, já me manifestei em outros momentos nessa casa. Se a oposição não puder fazer seu trabalho de questionamento, de buscar as informações, fechem o parlamento municipal. Mais fácil. Porque eu tenho certeza que essa discussão nossa aqui, vereador Arlan, ela é fruto de um crescimento, de uma maturidade para o processo em concórdia. E tenho certeza que os arquitetos, engenheiros, socorristas não vão sair daqui hoje falando mal dessa casa. Porque só sai falando mal dessa casa se essa casa tivesse uma voz só. Seria mais fácil? Porque daí qualquer categoria viria aqui, iria reivindicar, ninguém ia discutir se era certo ou errado. Mas qual que é o nosso papel aqui legislativo? Nós não podemos pensar individualmente. E nós não podemos, agora, antecipar voto. Somente líder da bancada pode antecipar voto da sua bancada. Isso é permitido pelos colegas. Então, o meu discurso não é pelos outros, o meu discurso é pela bancada do PMDB, que ainda não proferiu seu voto, mas muitas vezes já estava saindo daqui crucificada nos discursos que tivemos aqui. Então, calma, nós só estávamos discutindo a proposição que o vereador Massoco fez em nome da bancada, não em nome dele. Era uma proposição justa para quem conhece um processo legislativo que ainda gostaria de buscar mecanismos. O processo legislativo, senhor presidente, ele não se exaure no primeiro momento, na primeira conversa. Para isso que existe o legislativo, não é executivo. O executivo, ele executa a obra, o legislativo, ele trabalha, ele busca o entendimento. Agora, espero que não aconteça mais antecipação de voto de bancada de terceiros aqui. Muito obrigado. Antes de continuar a votação, eu vou ter que discordar da manifestação do vereador, até porque o vereador tem direito, e isso é regimental, até de manifestar seu voto até pela imprensa, se ele quiser. Então, eu acho que isso é um direito de cada vereador. Todos têm esse direito de se manifestar. Você vai me desculpar, mas eu tenho que fazer essa ressalva. Continua a discussão e votação, projeto de lei complementar número 8. Como não há mais nenhum vereador que queira se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Está aprovado o projeto por unanimidade. Projeto de lei complementar número 8.
Primeira discussão e votação, projeto de lei 52/2014 do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito suplementar e especial e da outras providências. Está em discussão e votação o projeto de lei número 52, de autoria do Poder Executivo. Como não há nenhum vereador que queira se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. O projeto de lei número 52 está aprovado. Primeira discussão e votação, projeto de lei 54/2014 do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito suplementar especial e da outras providências. Está em discussão e votação o projeto de lei número 54, de autoria do Poder Executivo. Como não há nenhum vereador que queira se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. O projeto de lei número 54 está aprovado. Primeira discussão e votação, projeto de lei 55/2014, de autoria do Poder Executivo. Está em discussão e votação o projeto de lei número 55, da autoria do Poder Executivo. Como não há nenhum vereador que queira se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. O projeto de lei número 55 está aprovado. E está livre a palavra do grande expediente. Com a palavra, a vereadora Erla Gugliani. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários da casa, assessores, em especial arquitetas, engenheiras, os sindicatos, servidores públicos municipais, mas quero rapidamente, como eu não podia retornar à tribuna, primeiramente para agradecer a todos os vereadores pela sensibilidade em estar votando esse importante projeto de reconhecimento a essas importantes profissionais que aqui estão, umas que não estão aqui, mas que desenvolvem um brilhante trabalho dentro do Poder Executivo Municipal. Enaltecer a luta sindical, Tafarel, Tyson, e que a gente puder cooperar, acho que é extremamente importante essa luta em todas as áreas, como foi manifestado por todos os vereadores, e me dedicar rapidamente às profissionais, pela dedicação, pela garra, primeiro pelo trabalho que vocês desenvolvem dentro do nosso Poder Executivo. Muitas ações, muitas obras que têm vindo do governo federal e muitas vezes demandam, inclusive, de vocês deixarem o sábado e o domingo de folga para estarem aqui na prefeitura trabalhando em função dos períodos e dos prazos dos projetos. E também pela luta, pela legitimidade da profissão de vocês, pelo trabalho que vocês têm buscado, né? Primeiro, na questão de se embasar em função dessa lei federal. Segundo, de estar realmente com um argumento dentro do Poder Executivo e, posteriormente, aqui, né, onde se legitima agora a aprovação desse projeto. Então, realmente, uma batalha incansável de vocês e, com certeza, vocês saem vitoriosos, e assim como todo o Parlamento aqui concordiência de ter votado por unanimidade favorável. Então, meu agradecimento a todos os vereadores. Gostaria de parabenizar o prefeito João Girardi por essa iniciativa, né, de reconhecimento, primeiramente pela lei e, segundo, também pelo trabalho que vocês desenvolvem dentro dos seus setores. E parabenizar todos os servidores públicos municipais, porque cada um dentro da sua função é essencial pelo bem da nossa comunidade e pelo trabalho público. Obrigado mais uma vez a todos os vereadores. Dando continuidade ao grande expediente, passamos a palavra ao vereador Mauro Mendes. Presidente e demais vereadores, mais uma vez nossas considerações. Primeiro, agradecer aí a sensibilidade dos nossos pares em optar pelo melhor caminho, sem tanta teatralização e outras formalidades técnicas e jurídicas que não vêm ao caso aqui. O caso aqui é reconhecimento da responsabilidade, da coerência e também, acima de tudo, pela complexidade do processo que os trouxeram até esse cargo. Então, parabéns para vocês. E deixar claro aí para o vereador Ferri que, embora sendo um pouco imaturo em minhas ações, mas eu tenho plenas convicções dos meus posicionamentos aqui nessa tribuna, mas quiçá um dia, quando eu tiver mais longevidade, eu possa, quem sabe, chegar ao seu nível. Então, é apenas isso que eu queria dizer. Obrigado. Senhor livre a palavra do grande expediente, passamos a palavra ao vereador Leocir Zanello. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, vereadoras, pessoas já nominadas, as engenheiras aqui, os profissionais, parabenizar pela conquista, né? Acho que a luta de vocês valeu a pena e o caminho é por aí, né? Então, nossas considerações, nosso reconhecimento e nosso respeito ao trabalho de vocês. Mas, senhor presidente, falo aqui em nome da Associação dos Vereadores, da VALC, onde temos um evento programado para sexta-feira, dia 27, na Câmara de Vereadores de Ceará,
onde será discutido um assunto bem importante que eu julgo, né, que é a reforma urbana. Né? A reforma urbana é um assunto nacional que vem sendo discutido aí por todas as regiões do país, e também existe, a nível de Brasília, uma frente parlamentar dos vereadores, né, para discutir esse assunto. E nós temos em Santa Catarina o vereador Vanderlei de Oliveira, que é presidente da Câmara de Blumenau, que faz parte dessa comissão, e nós temos confirmado, então, a sua presença aqui para trazer esse assunto, né, no nosso evento lá em Ceará, né, e a gente quer deixar, então, um convite aqui a todos os vereadores com assento nesta casa, né, a gente já está fazendo visita em outras câmaras. Na noite de ontem conseguimos fazer um roteiro ali por Presidente Castelo Branco, Piratuba e Peritiba. Foi uma jornada puxada, mas tinha sessão em todas as câmaras e conseguimos, eu e o vereador Comaceto, né, conseguimos levar a nossa mensagem, buscar fazer o convite pessoalmente para que eles possam participar dos nossos eventos. E também gostaria, então, de deixar aqui aos vereadores, né, que pudessem, então, até o dia de amanhã, confirmar a sua presença, para que a gente possa, então, se organizar aí a logística de deslocamento até Ceará. Também no mesmo dia, né, no dia 27 também, nós vamos ter a eleição, né, da nova diretoria da associação. Né. Nosso mandato aí já expirou, né, e por uma questão estatutária, né, o nosso estatuto prevê que é 1 ano de mandato, e o nosso mandato já começou atrasado porque o ex-presidente aí não deu os encaminhamentos corretos, e nós estamos, então, nesse sentido, encaminhando a eleição também, e daí já deixamos aí o convite também aos vereadores para que se façam presente nesse evento, onde haverá a discussão, então, da reforma urbana, né, onde o vereador vai se encaixar dentro desse trabalho da reforma urbana, e também teremos a Assembleia da Associação, que será lá na Câmara de Vereadores de Ceará, onde a associação, então, também estará oferecendo almoço, né, que encerra ao meio-dia, e oferecendo almoço, então, a todos os vereadores, os servidores das câmaras, os suplentes aí também estão convidados, né, as pessoas que fazem parte do hall político aí dos vereadores, fazem parte da nossa associação, porque é a associação das câmaras e não dos vereadores. Então, os servidores das câmaras também estão convidados para participar. Muito obrigado, senhor presidente. Dando continuidade ao grande expediente, passamos a palavra ao vereador Edilson Massoco. Presidente, demais vereadores, pessoas já citadas, retorno a essa tribuna, nem para efeito de esclarecimento, mas acredito que precisamos ter calma, muita calma, minha gente. Estamos apenas votando um projeto, com certeza de grande relevância, mas eu acredito que nem precisaria mobilização para que vocês tivessem o direito de vocês garantido, porque uma vez que é lei, tem que ser cumprida. Talvez nós não ganhamos palmas hoje aqui, e não estou me sentindo com ciúme, muito pelo contrário. Até porque em nenhum momento nós aqui da bancada do PMDB, né, vereador Denise, falamos que votaríamos contra o projeto. Essa é a luta da oposição. Fazer uma oposição com ética, inteligente, responsável. E quando da minha proposição, presidente e demais vereadores, em nenhum momento no meu pronunciamento eu falei que eu era contra o reajuste. Eu simplesmente tentei garantir direitos adquiridos de outras categorias, líder do governo. Eu acho que ficou claro no meu pronunciamento, e se talvez eu não ganhe aplausos hoje, mas eu tenho certeza que as outras categorias que já têm profissão regulamentada, que é os veterinários, e os que vão vir, esses vão aplaudir. Porque a luta da nossa bancada foi, sim, tratar com igualdade, e sempre foi do princípio até o fim os nossos pronunciamentos. Então, que fique registrado nessa casa aqui, que cada um leve de si
o seu pensamento, sua imaginação. Líder do governo, pode ter certeza. Esse vereador está aqui lutando para todos, como todos os vereadores estão aqui lutando para todos. Mas eu vou aguardar e não vou me cansar para que realmente esse projeto, principalmente dos veterinários, venha logo. Quando o senhor citou da palavra, tenho muita palavra. O fato da reunião de ontem, de meio-dia, até aí é uma situação. À tarde surgiram outras dúvidas. Até então, não se imaginava, ou eu não imaginava, que esse projeto só pode partir do Executivo. Mesmo que nós aprove, vamos aprovar aquela emenda, vereador Comaceto, que é importante, vai estar na lei orgânica do município, mas precisa partir do Executivo. Nós estamos amarrados, atados. O que nós podemos fazer aqui é votar a favor ou contra nessa matéria. Foi por isso do meu pronunciamento, e tentei de manhã, logo cedo no meu pronunciamento, já incluir os veterinários, não custava nada. A despesa seria inferior, não precisaria de outro projeto, uma vez que a lei 4.950 ela já contempla os veterinários, não traria nenhum prejuízo para vocês, engenheiros e veterinários. Muito pelo contrário, nós já beneficiaríamos os veterinários sem que viesse outro projeto para essa casa. É de simples entendimento. Não é questão de legalidade, de questionar aqui legalidade ou não. Era simples. Num único só projeto já contemplava todos. É esse entendimento que eu quero que vocês tenham como consciência. Vai ter que vir um outro projeto. Não é que nós não podemos aqui trabalhar, votar, não. Era simples, era só retornar, rápido, incluir os veterinários e já votar. Não teria perda nenhuma, tão menos para o socorrista, quanto a vocês, engenheiros e arquitetos. Então era isso que eu queria dizer para vocês, voltei à tribuna para falar sobre isso. E enquanto oposição, Fere, como o senhor se pronunciou, nós não somos oposição como citado. Nós estamos aqui para votar aquilo que nós entendemos justo. E basta ver a quantia de projetos do Executivo que nós reprovamos aqui nessa casa. Quantas fizemos emendas coletivas, né, vereador Evandro? E quantos que nós votamos contra? Nós estamos aqui não defendendo bandeira, situação, oposição. Nós estamos aqui defendendo população, município de Concórdia. E é isso que nós vamos continuar fazendo. Agora, uma coisa importante ressaltar, para todos. Muito obrigado. Continua livre a palavra do grande expediente. Com a palavra do Gilberto Romano. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, cumprimento a imprensa que se faz presente, funcionários desta casa, arquitetos, arquitetas, funcionários públicos que se fazem presente. Às vezes, a gente fica pensando, imaginando, tentando entender ou ler o pensamento, a atitude de algumas pessoas e, às vezes, a gente não consegue compreender tudo. Me chama muito a atenção quando alguns vereadores sobem essa tribuna e dizem, não, nós somos favoráveis. Até acredito que depende o termômetro, até onde vai a pressão, são favoráveis. Até porque, esteve lembrando, no plano de reajuste de cargos e salário, onde que foi beneficiado quase todos os servidores, teve servidores que a média que deu em torno de 33% a 35%. Os vereadores, alguns vereadores que estão aqui hoje não estavam naquela época. Foi aprovado que foi uma vontade dos servidores. Aí a categoria dos professores não tinha se incluído naquele momento. Aonde que teve a reivindicação dos professores e veio para essa casa e foi aprovado. Agora com a questão dos servidores, dos arquitetos, engenheiros, engenheiras, arquitetas, foram buscar o seu direito aonde que o executivo, de uma forma inteligente, com responsabilidade, tem encaminhado o projeto para essa casa, onde que foi
readequado, pode-se dizer, melhorado, e hoje, nesse dia, foi aprovado. Foi aprovado, mas tenho certeza que podia estar voltando para o Executivo e, de repente, daqui a pouco, está demorando muito tempo para vir para cá, para incluir outra categoria. Aonde que vocês, nesse momento, não estariam saindo daqui de cabeça erguida com o sorriso que vocês têm agora. Portanto, eu também tenho certeza que os engenheiros, que os veterinários vão estar aqui, no lugar que vocês estão hoje, reivindicando e vão ter o mesmo reajuste. Agora, temos que ter postura. Porque, volto a dizer, o que eu estou percebendo aqui depende o termômetro em que nível, que número ele está, as coisas mudam de uma hora para outra. Te concedo a palavra, colega vereador. Obrigado, vereador Evandro. Vereador Romani, desculpe pela parte, mas só para fazer uma ressalva importante que eu não coloquei na minha fala antes. Numa das vindas dos arquitetos e engenheiros, que têm vindo com frequência, em algumas vezes vieram todos os veterinários também. E o detalhe é que eles vieram conversar conosco no final da sessão e colocaram: nós estamos aqui para apoiar os arquitetos e engenheiros, para que o projeto deles seja aprovado, e tenho certeza que, posteriormente, eles nos darão apoio para que a gente possa, e contamos com o apoio de vocês, ter o nosso também reajuste conforme a lei. Então é importante essa ressalva, que todos eles estiveram aqui também apoiando os arquitetos e engenheiros. Obrigado. Obrigado, vereador Arlan. E quando falam que defendem o trabalhador e são favoráveis, teve 2 votações de aumento de servidores públicos aqui que votaram contra para alguns vereadores da oposição. Votaram contra. Vocês sabem disso. 98% da aprovação numa assembleia por parte dos servidores, o projeto veio para essa casa e votaram contra. Portanto, é bom ressaltar isso e a população ficar sabendo. Por isso que eu digo, tem que ter postura, tem que ter palavra, tem que ter ética, tem que ter. Agora, na hora de se posicionar, não pode se mudar em 5 minutos a opinião. Falo isso, e não teve oportunidade, senhor presidente, de me manifestar ontem, aquela sugestão, aquela indicação que eu tenho feito ao Executivo em relação àquela vale de R$50, aonde que os servidores do município poderiam adquirir na casa do produtor um alimento de melhor qualidade, aonde que estaria beneficiando diretamente o pequeno agricultor que está produzindo esse alimento. Teve vereador que subiu essa tribuna e disse que não, isso não pode, porque não é correto. Onde é que se viu conceder um vale de R$50 aos servidores? Então, poxa, tudo que é benefício do trabalhador, tanto do agricultor ou do servidor, acha que não dá? Então temos que parar com esse teatro e ter responsabilidade, que nós somos eleitos com o voto do povo para estar aqui, para ter responsabilidade, porque caso contrário, a nossa imagem fora perante a população, às vezes, acaba sendo denegrida por parte de alguns colegas que têm esse tipo de atitude. Então, diante dessa situação, eu estou feliz por ter aprovado esse projeto e vocês estarem felizes também. Agora, por outro lado, a gente fica aborrecido, entristecido por alguma atitude tomada por alguns colegas aqui nessa casa. Obrigado, presidente. Continua livre a palavra do grande expediente. Com a palavra, a vereadora Denise Marilane? Com a palavra, a vereadora Marilane Stone. Bom dia, senhor presidente, demais vereadores, a vereadora, as engenheiras aqui presentes, arquitetas e demais pessoas presentes. O que me traz a esta tribuna, não vou repetir o que meus colegas falaram.
Nós não somos contra o aumento de vocês. Mas vou repetir uma coisa que eu disse na primeira vez em que vocês estiveram aqui. Esse piso salarial, vocês deveriam estar ganhando desde que o plano de carreira foi feito. Concordam ou não concordam comigo? Tá? Então, esse piso salarial, qualquer funcionário que tenha o piso salarial deveria estar recebendo desde lá. Tá? Quanto ao vir aqui dizer que nós somos oportunistas, eu acredito que não. Tá? Nós estamos aqui realizando o nosso trabalho. Eu acredito que o vereador tenha se empolgado um pouco em dizer que a gente vem aqui fazer oposição. Nós somos oposição, mas nós somos uma oposição consciente. Tá? Então, eu acredito assim, que nós estamos aqui, sim, realizando o nosso trabalho. Quanto aos R$50, eu pergunto ao senhor, o senhor já consultou a população se eles vão gastar esses R$50 na agricultura familiar? Quanto de nós em casa, quantas pessoas aqui têm uma horta, a gente colhe as coisas, o que tem? Eles vão gastar esses R$50 na agricultura familiar? Eu concordaria se fosse um vale, tá? Um vale de R$50 para a pessoa ir gastar. Não, você falou que fosse R$50 para a pessoa ir gastar na agricultura familiar. Então, eu acho assim, que nós estamos aqui, sim, para trabalhar com a população. Dou a parte ao meu colega. Obrigado, vereadora Marilane, pela parte, mas não posso aqui, vereadora, deixar de me pronunciar e pontuar algumas coisas quando somos chamados de oportunistas. Olha, talvez a memória seja um dos dons do homem, a lembrança. Falar, vereadora Marilane, que quando nós votamos, nos abstivemos do projeto naquela questão do salário, aumento salarial de todos os servidores, seguimos uma orientação do sindicato que é representante, que fomos lá na Assembleia do Sindicato, ao contrário de muitos vereadores que não foram, muitos vereadores que não tiveram coragem de ir lá escutar. E dizer de oportunismo é vir aqui pedir R$50 para os agricultores, que nós somos favoráveis, e aqui não foi dito agora nessa tribuna, vereadora, que nós votamos favorável nessa indicação, ao contrário do que aconteceu no ano passado, na emenda do vereador Massoco para a agricultura, pessoas que se dizem aqui representantes da agricultura e votaram contra, senhor presidente, a emenda de 1.300.000 que falaram que não ia resolver o problema da agricultura. E isso está gravado nos anais dessa casa e não tenha dúvida que nós levaremos a conhecimento na hora certa dos agricultores. E esse ano, inclusive, vereador Massoco, sinto pela Vossa Excelência que foi pedido vista por esse mesmo vereador. Por esse mesmo vereador. Olha, desculpe, senhor presidente, mas essa casa é a casa dos debates e nesse momento nós não podemos nos eximir. Vossa Excelência sabe disso, é o vereador mais experiente dessa casa, sabe que, infelizmente, nós não temos. Vereadora, vale salientar, a senhora tem que lembrar, vereador Massoco fez uma emenda de 1.300.000 para a agricultura. O homem que se diz representante da agricultura nessa casa votou contra. Está aqui gravado. Podemos pegar. Não queríamos entrar nisso, fomos favoráveis ao projeto dos engenheiros e arquitetos. Está gravado, vereador Arlan. Eu acho que não precisávamos chegar agora nesse debate. Agora, nós votamos sim, nos abstivemos na votação do aumento salarial de todos, seguindo uma orientação do sindicato, que achava que fez sua assembleia e os servidores achavam. Nós nos abstivemos. Agora, se nesse momento nós votamos favoráveis aos engenheiros e arquitetos, os motoristas, é porque entendemos que eles merecem, porque foi feita essa reunião e nós conseguimos entender o processo, conseguimos tirar as dúvidas e votamos junto com o governo. O que mais que nós podemos fazer? Agora, nós não é termômetro. Não é termômetro. Nós aqui pode ter 500, nós temos a mesma postura. Se Vossa Excelência me conhecesse, que eu fiz na minha vida, sabe que eu sou um homem de caráter e de postura, fui atleta há 22 anos, nunca fugi das minhas responsabilidades, jogando para uma pessoa na arquibancada e para 5.000 que eu já fiz.
Tá? Agora, o senhor, Vossa Excelência, tem que lembrar que 1.300.000 que o senhor votou contra, nós vamos lembrar na hora certa isso aqui. Obrigado, vereadora. Continuando, então, dizendo da nossa votação contra 2 vezes ao aumento do funcionário, gente, vocês há de convir comigo que é uma miséria o que foi oferecido, tá? O que os funcionários eles queriam? Eles queriam um aumento, eles querem dignidade. O que a gente quer com o aumento? A gente quer que a nossa família tenha saúde, alimentação e vestuário, lazer. Com isso não tem como. Então, quero encerrar essa minha fala com as palavras, se me permite o senhor Tchê Mendes aqui, que ele diz assim, que a gente está governando, que a gente está legislando, que a gente está trabalhando para 70 mil habitantes. Eu estou trabalhando para o povo. E nós a mesma coisa, tá? E a classe que está aqui, nós não somos contra vocês, de jeito nenhum. Então, parece-me que a gente passa a ser os bandidos aqui, tá? Em relação a vocês. Mas não era isso. Vocês têm um piso salarial, como os outros também têm, como nós vamos lutar também pelas agentes de saúde. Tá? Elas têm um piso salarial, elas precisam receber, então nós vamos entrar nesse mérito nos próximos dias, nessa questão. Obrigada. Dando prosseguimento ao grande expediente, passamos a palavra ao vereador Evandro Pegoraro. Bem, senhor presidente, demais vereadores, enfim, mas hoje a sessão está... já teve vários momentos, digamos, né? A sessão importante, porque começou de um jeito, depois já deu uma... Foi indo, mas assim, ó, eu gostaria aqui de também, o vereador Romani, o vereador da nossa bancada, o vereador autêntico, que sempre busca também fazer as lutas, principalmente na área da agricultura, tem uma história de lutas, desde os atingidos de barragem, sempre buscando alternativas. Então, um vereador muito autêntico e que tem feito e faz um mandato, suplente de vereador, mas faz um mandato importante já da outro mandato anterior, agora também tem uma identificação com o grupo da agricultura familiar também na região urbana, na região, e é importante estar sempre colocando essas questões autênticas. E é prerrogativa do vereador também, alguns se excedem num momento, depois outro em outro, então a gente também está aqui dizendo que o Romani tem toda uma trajetória importante. E na questão dos reajustes, a gente sabe que é natural os debates que ocorrem, sempre se busca o melhor. Já foi aqui dito, o governo fez o plano de cargos e salários, depois revisou o da educação, e tem o direito dos vereadores pensar diferente. Na primeira votação que teve, ano passado, teve a reprovação do sindicato, a gente sabe, nós votamos favoravelmente. Na segunda vez esse ano, houve a aprovação do sindicato, aí tem razão o Romani, 98%, 97%, não me recordo. Aí também, claro, a oposição se absteve. É natural. Naquele momento entendia que não havia essa necessidade, tudo bem. Mas nós, com responsabilidade da Romani, votamos para não ficar sem o reajuste. Foi um ato de responsabilidade. Então, só fazer essa verificação rápida, dizer da importância desse legislativo. E sempre, mais uma vez, agradecer aqui às arquitetas e engenheiras e parabenizá-las por ter escolhido o serviço público, por estar fazendo projetos que vão melhorar ou que vai beneficiar toda a população. Esse é o espírito importante. Parabéns pela luta, pelo trabalho que realizam e que estão realizando pelo nosso município. Se conceda a parte, Romani. Obrigado, do colega vereador Evandro. Eu acho que a população sabe aí fora, principalmente os agricultores, quem é o vereador Romani. Qual é a história do vereador Romani dentro da agricultura em defesa dos agricultores? Vereador colega Ferri, pode ter certeza que naquele momento, na minha posição, era para estar melhorando aquela proposta. Intenção, e o assessor dessa casa é testemunha disso, que eu tinha conversado com ele que nós ia melhorar aquela proposta, mas não deu tempo.
Tenho pedido vista ao projeto, a emenda ao projeto, e, Massoco, pode ter certeza que você vai ficar feliz também com a subemenda que nós vamos estar fazendo, porque com certeza, em cima daquela emenda do senhor, vai melhorar muito a proposta para o agricultor. Então, eu não tenho medo de quando o vereador Ferri levanta, que no momento oportuno vai ser usado aí fora. Não tenho medo. Até porque os agricultores sabem o trabalho do vereador Romani. Então, eu acho que vale ressaltar que, diante de algumas posições minhas, eu tomo com certeza daquilo que eu estou fazendo. E com responsabilidade. Não dou tapa e escondo a mão. Essa é a palavra do vereador Romani. Obrigado. Obrigado, Romani, e agradeço também, senhor presidente. Continua livre a palavra do grande expediente. Com a palavra a vereadora Denise Justi Lopes. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras engenheiras e arquitetas. Vamos dizer senhoras porque a maioria que tem aqui é senhoras. Eu gostaria de... voltei a essa tribuna porque depois de tantas acaloradas discussões, eu queria também poder dizer a vocês que eu muito me orgulho nesse momento de ser mulher. Porque olha a quantia de mulheres que estão lutando pela sua causa. E eu quero parabenizar todas vocês, porque quando chegou a informação dessa vossa luta, nós não tínhamos certeza de como seria e o que era realmente que estava acontecendo. Mas ontem, após aquela reunião que foi feita aqui, foi esclarecido muitas e muitas das questões. E eu digo a vocês, parabenizo porque eu admiro muito. Não só eu, como toda a bancada do PMDB, e eu acredito que também como todas as mulheres, porque homens estão junto também, mas são vocês que estão abraçando essa causa. Muito bonito o que vocês fizeram, muito bonito a luta, muito bonito o esclarecimento que vocês nos deram, porque ninguém de nós que está aqui sabemos tudo. Cada questão é uma questão, e cada questão tem que ser estudada. O futuro de vocês depende disso aqui, dessa vossa primeira luta, desse vosso primeiro passo. Podem ter certeza que com essa coragem que vocês tiveram, com essa maneira que vocês conduziram essas vossas reivindicações, muitos colegas se espelharão e farão o mesmo. E é o que nós esperamos nessa Câmara, não é verdade? Então eu agradeço muito, parabenizo a todos e vou esclarecer. Após a reunião de ontem à tarde, ninguém estava pensando em votar contra. Obrigado. Continua livre a palavra do grande expediente. Com a palavra, o Vilmar Macedo. Senhor presidente, demais lideranças já aqui saudadas, colegas. Primeiro, a respeito desse projeto, cabe aqui um certo esclarecimento de que esse aceite por parte do Executivo, no sentido de encaminhar o projeto para garantir o salário mínimo profissional, ele é mais do que constitucional, ele é um compromisso moral, na verdade, né? Eu acho que nesse sentido tem que enaltecer, primeiro, a mobilização da categoria, né, que fez esse convencimento, primeiro, para o serviço, para o poder público, que aceitou moralmente esse compromisso, porque a gente sabe que constitucionalmente para o serviço público isso há jurisprudência que não garante isso, mas realmente isso foi resultado da mobilização, da negociação e da capacidade de convencimento, primeiro do poder público e depois, a própria vereadora Denise já colocou, né, que se também, como os demais vereadores que tinham dúvidas, se sentiram convencidos com os argumentos que foram apresentados, né? E eu acho que isso tem que enaltecer esse fato. Segundo, eu não tenho a capacidade de ler o pensamento dos outros, né? Quem tenta fazer isso é o Galvão Bueno e a Rede Globo e sempre se dá mal, porque sempre erra, né? Mas, tanto é que não percebi, e estou aqui procurando
dar essa minha posição nas palavras dos colegas vereadores de que a oposição estaria sendo contra. Eu não percebi isso. Tanto é que quero enaltecer aqui o papel da oposição, que permitiu, inclusive, o aprofundamento do debate. Eu acho que isso que tem que ficar resultante aqui do processo de discussão, afora outras arestas que estão se tentando aparar aí, que não vou entrar nessa questão, né? Mas tem que reconhecer o papel da oposição no aprofundamento do debate, no pedido de esclarecimento, inclusive no processo com os demais colegas vereadores, aí sim, da situação também, na melhoria da qualidade do projeto que veio do Executivo e colocou antes, né? Mas quero encerrar a minha fala, mais uma vez, parabenizando a todos envolvidos nesse processo, mas também enaltecer o bom debate desta casa, senhor presidente. Eu acho que para isso que fomos eleitos, né? Para promover o bom debate e não defender essa ou aquela categoria, mas defender a população. Concordo também. Mas existem momentos que algumas categorias reivindicam e provam de que têm determinado direito e que fazem parte da população também, e que nós temos o compromisso também de defendê-las. Era isso. Obrigado, senhor presidente. Continua livre a palavra do grande expediente. Como não mais nenhum vereador queira se manifestar, antes de encerrar essa sessão, eu quero agradecer a presença de todos. Quero dizer que, em nome dessa casa, como presidente dessa casa, eu quero agradecer a posição, enfim, o encaminhamento que cada vereador, cada vereadora deu a esse projeto. Eu não vou entrar em discussão ou no mérito das outras questões que foram discutidas aqui na tribuna com relação a outros temas, outros assuntos. Mas com relação ao projeto de lei complementar número 8, eu quero agradecer a todos pela forma como a gente conduziu esse processo, construindo como iria ser definido esse projeto, que, de certa forma, ele veio não de uma forma muito adequada para essa casa, e eu não tenho dúvida que essa casa sai ganhando com a forma como conduziu esse processo. E eu, como presidente da casa, eu tenho consciência da minha responsabilidade no sentido de manter a imparcialidade, não pendendo para um lado ou para o outro lado. Não é essa a intenção desse que vos fala, e muito menos da mesa diretora, e acredito que de nenhum vereador que aqui está. Cada um aqui tem as suas divergências de ideias que são fundamentais para que a gente possa construir esse processo. A mobilização da classe que está aqui hoje, ela é importante, ela é necessária até para que a gente possa fazer uma reflexão do que a gente discute, do que a gente analisa em termos de projeto, e sempre respeitando os princípios constitucionais que aqui estão inseridos nesse projeto, né? E não só no projeto, mas no regimento da casa, na lei orgânica do município, até porque teremos uma emenda que vamos discutir um assunto semelhante a esse, mas respeitando o princípio da isonomia, do princípio da razoabilidade, o princípio da impessoalidade. Então, eu acho que todos esses mecanismos, essas ferramentas que foram usadas para que a gente chegasse ao ponto que chegamos, foram fundamentais para que o Poder Legislativo mostrasse mais uma vez, né, para a sociedade da importância que ele tem, porque muitas vezes somos criticados sem devermos. E isso, todos os vereadores que aqui estão sabem disso que eu estou dizendo. E isso acontece seguidamente. E essa casa tem corrigido muita coisa que, infelizmente, né, não haveria nessa necessidade de acontecer. Mas acontece, nós estamos aqui para isso, e para isso que nós vamos fazer o que nós estamos fazendo. Então, eu entendo, às vezes, a exaltação de um lado, do outro. Isso é normal, faz parte do processo. Eu já estou aqui há algum tempo, eu sei que isso acontece e nós temos que entender tudo isso. Mas eu não tenho dúvida, a Câmara de Vereadores deu uma demonstração de responsabilidade, né, diante do que discutimos nesse tempo foi quase 2 meses, né, um assunto que envolve não só a vossa categoria, mas vai envolver de outras categorias também, diante do que ainda temos para colocar na pauta do dia em termos de votação, de discussão sobre esses assuntos. Então, eu quero agradecer a todos os vereadores, independente de cores partidárias, de posicionamentos. Eu entendo que isso é fundamental para o processo democrático, né, de que essa casa procura fazer todos os dias que aqui se reúna, e não só quando se reúne aqui, porque o vereador hoje, a função dele é diária, 24 horas, a gente sabe como é que funciona isso, e muitas vezes não é bem analisada e olhada com esses olhos
infelizmente, né, por alguns fatos que acontecem no dia a dia. Mas, enfim, eu vejo que nós estamos fazendo a nossa parte e espero que ela seja reconhecida por todos. Muito obrigado. Antes de encerrar essa sessão, então, quero agradecer a presença de todos que aqui estiveram, da imprensa, do Feijó, que sempre está aqui nos acompanhando, e a gente fica muito satisfeito por tê-lo aqui conosco. Convocar os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 26, nesse mesmo local, às 7h30 da manhã. Um bom dia a todos, muito obrigado.